Bom, de volta, nós vamos aqui continuar. Então aqui, pessoal, como que a gente vai passar um parâmetro para o sistema saber se a mensagem é para continuar ou se é para ela desaparecer com o passar do tempo, né? Alguns segundos, por exemplo. Então, a gente vem aqui, útil. Então aqui, como é que eu trabalho, pessoal? Eu coloco da seguinte maneira. If tipo diferente de danger, ou seja, se não for um erro, né? Se não for um alerta, ele vai fazer uma função aqui para desaparecer. Então a gente faz o seguinte: o window.setTimeout, ele já completa aqui para a gente. Então, após um determinado tempo, você faz uma função. Que função é essa? Abre e fecha chaves aqui, Enter. Após aqui essa última chave aqui, a gente coloca uma vírgula e coloca quanto tempo a gente quer que essa função execute, contando do momento que ela foi chamada. Então eu vou botar aqui 1000, que é 1000 milissegundos, que representa 1 segundo. Então ele vai o que? Fechar a div. A gente já tem aqui, div display block. Eu vou copiar e colar. Só que a gente vai mudar aqui para none. Ctrl S para salvar. Vou voltar aqui. Ctrl F5. Ele vai atualizar tudo. Vou preencher aqui os nomes rapidinho. Vocês viram lá que ele apareceu e sumiu rapidinho. Claro que eu não vou deixar 1 segundo, pessoal. Isso aqui foi só para exemplificar para vocês. Geralmente eu gosto de botar aqui 8 segundos. Tá bom, é só para dar uma mensagenzinha e depois desaparecer. A gente pode também o seguinte, pessoal. Para ele não sumir assim de forma agressiva, a gente pode colocar aqui um efeito do jQuery, que é o seguinte: ele pega todos os documentos pela div, a gente já sabe que ele chama-se div alerta, e após esse tempo aí ele dá um fade out. Aqui nós temos o fade in, que ele mostra, e o fade out ele oculta. Nós temos a opção de como colocar, então eu vou escolher aqui slow. Aqui eu vou botar 2 segundos só para vocês verem lá como é que ele fica. Então vou voltar aqui, Ctrl F5. Vocês perceberam que ele emaneceu, na verdade, né, para desaparecer. Então vou voltar aqui, 8 milissegundos. Essa parte aqui a gente já concluiu. E para a gente ganhar tempo, pessoal, como a gente vai fazer muito teste, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui os values padrões aqui, no caso, no nome aqui eu vou botar value igual. Então eu vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito longo e já volto. Bom, já coloquei todos os campos aqui, isso vai fazer com que a gente ganhe tempo, tá? Então eu vou salvar aqui, vou voltar aqui na nossa parte aqui do registrado do JS. E nós vamos aqui, pessoal, fazer a validação dos campos. Ele já faz aqui se os campos estão vazios ou não, mas nós precisamos de mais validação aqui só para o caso do e-mail, né? Ou para o caso do registro do usuário. Então, para não ficar aqui poluído nesse enviar e-mail, eu vou fazer uma função aqui separada. Como vai ser só para essa classe mesmo, então pode ficar aqui dentro mesmo. Verifica campos. Vou chamar aqui de verifica campos. Abre e fecha chaves. Aqui eu vou colocar verifica Então, se ele passar daqui, ele vai cair nesse método aqui, que a gente vai chamar aqui, inclusive. If. Aqui eu vou colocar um sinal de negação, pessoal, que é como se ele tivesse aqui vazio. Inclusive, quando é vazio não, falso. Inclusive, quando é só para afirmar, eu não preciso colocar o igual a true, tá? Porque ele vai sempre retornar um valor verdadeiro ou falso. Então, aqui nesse caso, return. Então, se verifica campos vier um valor falso, ou seja, essa exclamação aqui indica negação. Então, se o que vier de lá for negativo, então ele dá um return ali para a gente, tá? Então, o que é que vai fazer com que ele retorne um não? Primeiro, if. Aqui, pessoal, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que declarar essas variáveis aqui em cima, no topo,
para ela servir para toda a classe. Assim eu não preciso ficar repetindo o nome, e-mail, campo, toda vez esse let aqui. Então já declaro aqui fora do escopo aqui dos códigos e ele serve para todo o sistema. Então aqui eu posso fazer o seguinte: if senha diferente de rpt senha, opa, ele deu aqui uma outra coisa. Então se for diferente, exibe div alerta aqui eu dou um ponto e vírgula e aqui eu dou um return false. Então automaticamente aqui ele vai exibir o div alerta. Eu não preciso passar aqui que vai ser do tipo danger, porque já está lá no padrão para a gente. Então aqui vou copiar isso aqui para a gente ganhar tempo. Se o campo e-mail ponto includes, nesse caso aqui ponto value, tá pessoal? Ponto value ponto includes, aqui ele está negando, tá? Então se o e-mail não incluir o arroba, então aqui eu vou fechar o outro parêntese, ou como é que a gente faz o ou aqui? Aqui eu pressionei a tecla pipe duas vezes para ele fazer isso aqui. Então se ele não incluir o arroba ou se ele não incluir um ponto, claro que isso aqui também não impede de colocar um e-mail inválido, tá pessoal? Mas se o usuário não colocar um e-mail válido, ele não vai receber o e-mail. Mas só para a gente não fazer uma requisição em nosso sistema, né, na parte do back-end, sem fazer um tratamento aqui no front-end antes. Então eu prefiro isso, tá? Então aqui, se ele não incluir um ponto, então também o e-mail vai estar inválido. Então aqui novamente, o e-mail informado é inválido. E aqui também ele retorna falso. A outra validação que a gente pode fazer aqui é do campo celular. Então, se a pessoa não incluir o celular corretamente, então ela também vai receber uma mensagem de aviso. Então vou voltar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Bom, aqui também pessoal, acabei esquecendo de colocar o ponto value. Então vamos corrigir. Então aqui na parte do celular a gente vai fazer o seguinte: se is not a number, tá? Então é uma função que o JavaScript tem aqui, que ele verifica se não é um número. NA pessoal significa not a number, ou seja, não é um número. Então se não for um número, o que estiver no celular, deixa eu ver se foi celular que a gente declarou aqui, isso, celular, então celular.value .replace. Por quê? Porque eu não quero que ele analise os parênteses, tá? Inclusive a gente vai fazer uma função para ele formatar o celular. Então ele vai tirar isso aqui e vai... Eu vou até declarar isso aqui, pessoal, aqui fora para vocês entenderem melhor, tá? Então vou fazer o seguinte, ó, celular, quer dizer, botar aqui no topo do código para ficar mais didático aqui pra gente. Então vou fazer o seguinte, olha, let cell igual a celular.value.replace. Eu quero que o replace significa troque, né? Então você troque o parêntese fechado, quer dizer aberto, por nada, ponto replace, troque, né? O parêntese fechado também por nada, e ponto replace, troque o tracinho também por nada. Em outras palavras, o que foi que eu fiz aqui? Eu retirei tudo que supostamente não for número no celular. Se a pessoa digitar uma letra, então vai ficar. E quando ele vier aqui, nessa função aqui, if is not a number, nesse caso aqui eu vou chamar cell. Eu não preciso do ponto value, porque o ponto value já vem daqui. Então ele está pegando aqui o conteúdo. Se porventura o que for passado aqui não for um número, ele vai dizer assim, ó, o celular é inválido. Aqui um ponto de exclamação, ele também retorna falso. Existe uma função, pessoal, para fazer isso aqui sem precisar de tanto replace. Ele tira todos os caracteres que não forem números, mas
Como foram apenas aqui 3 caracteres, eu preferi fazer essa função aqui para vocês irem aprendendo, né? Se familiarizando com o JavaScript. E também o celular aqui, a gente sabe que não vem texto. Então, quando é uma coisa que vem muito texto, a gente precisa tirar. Então, a gente não vai fazer isso aqui, por exemplo, para o alfabeto todo, né? Se tiver A, troco por nada. Se tiver B, troco por nada. E por aí vai. Mas essa função aqui resolve o problema que a gente precisa aqui no momento, né? Então, nesse caso aqui, ó, se não for um número o que estiver no céu, que é o que vem daqui, ele vai dizer o celular informado é inválido. Ou, né, tem a opção que também é o seguinte: cell.length for menor do que 14. Então, quer dizer, menor que 11, pessoal. Então, vai ser um celular inválido, porque ele vai ter por obrigação informar o número aqui de celular. Bom, feito isso aqui, a gente precisa apenas retornar aqui para true. Então, se ele passou por tudo isso aqui, ó, ele vai dar aqui um return true. Dá um enter aqui. Então a gente vai chamar aqui, eu vou aproveitar e vou copiar e colar aqui. Então Ctrl C e colar aqui em cima, só para a gente ir ganhando didática aqui no nosso código. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vou dar um Ctrl F5 aqui para ele já vir recarregado. Então aqui já está tudo preenchido para a gente. Vou dar um registrar. Bom, ele deu um erro aqui. Vou voltar aqui no código. E para essa videoaula, pessoal, não ficar muito longa, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente continua. Até a próxima.